Relato 1, por Liam. Retornava à minha residência após sair da casa de um amigo. A hora já era avançada, embora não pudesse precisar com exatidão, estimaria que eram cerca de 2 ou 3 da manhã. Minha casa ficava a uns 20 minutos de distância, o que não era uma trajetória muito longa, dado o espaçamento entre as residências nessa região. A visibilidade era prejudicada pela chuva e pela ausência de iluminação pública, o que me obrigava a dirigir com mais cautela e lentidão. Após 5 minutos, alcancei um semáforo. O sinal estava vermelho para mim, mas notei um carro azul do outro lado da rua, parcialmente avançado na interseção. Seus faróis estavam acesos, mas permanecia parado mesmo com o sinal verde. Não conseguia discernir se havia algum problema ou se os ocupantes estavam dormindo. Por isso, ao mudar o sinal, avancei circundando o veículo. Tentei espiar discretamente para dentro, mas a chuva em meu para-brisa limitava a minha visão. Logo após ultrapassá-los e retomar minha rota, o carro azul virou e começou a me seguir pela estrada, indicando que não estava com defeito afinal. Mantive atenção constante nos retrovisores. Embora não me considerasse uma pessoa paranoica, a situação me parecia suspeita. 1 minuto se passou, e os faróis do carro atrás de mim intensificaram-se nos retrovisores, aproximando-se a poucos metros de meu para-choque traseiro. Em uma noite chuvosa como aquela, isso gerou desconforto. Voltei o olhar para a estrada, mas uma luz no painel do carro chamou minha atenção. Indicava que um dos pneus estava com pouca pressão, algo comum, mas parecia uma hora estranha para tal aviso, dadas as circunstâncias. Ao verificar novamente os retrovisores, observei o carro ainda em minha cola. A proximidade era tanta que seus faróis quase ofuscavam a visão do próprio veículo. Estava a apenas 4 ou 5 minutos de casa, prestes a adentrar meu bairro, quando outro sinal no painel começou a piscar, um pneu furado. Um calafrio percorreu meu estômago. No instante em que vi aquela luz, todas as peças se encaixaram, e estava quase certo de que o carro seguindo-me tinha alguma participação. Continuei dirigindo por mais 1 minuto na esperança de chegar mais perto de casa, mas sentia meu carro inclinando para a esquerda, praticamente nas bordas das rodas. Não tive escolha senão encostar. O carro que me seguia fez o mesmo. Embora devesse ter ligado para alguém assim que parei, a preocupação com o veículo atrás de mim distraiu-me. Mesmo que tivesse feito uma ligação, provavelmente não teria evitado o que ocorreu a seguir. Assim que parei, 3 portas se abriram no carro seguindo-me, e 3 homens desembarcaram. Tive apenas alguns segundos para me preparar, mas estava indefeso e desarmado. Avançaram em direção ao meu carro, 2 pelo meu lado e 1 pelo outro. Um deles se dirigiu diretamente à minha janela, ordenando que eu abrisse a porta e apontando uma arma. Tudo aconteceu tão rapidamente que fiquei atônito. Estendi a mão para a maçaneta da porta, mas o homem no banco traseiro golpeou a janela, quebrando-a, e em seguida abriu a porta de trás. Enquanto todos gritavam, tanto para mim quanto entre si, o homem de trás pegou uma cruz, abrindo a outra porta traseira e estendendo a mão para abrir a minha. Permaneci sentado, levantando as mãos para mostrar que não representava ameaça. Sabia que não havia escape daquela situação, mesmo se estivesse armado. Minha porta foi aberta, e o homem com a arma me arrancou para fora do carro, lançando-me ao chão. De maneira peculiar, enquanto estava no chão olhando para o pavimento molhado, meu único pensamento era sobre como o concreto estava frio e úmido. Não processava o fato de uma arma pressionada contra minha cabeça ou que estava prestes a ser roubado e agredido.
Talvez fosse minha mente tentando se dissociar da situação traumática em que me encontrava. Não permaneci no solo por muito tempo quando os homens próximos ao veículo chamaram, e o indivíduo que me segurava atingiu a parte posterior da minha cabeça, fazendo-me quicar na calçada. Fiquei incerto se o impacto veio da arma ou do punho, pois eu já estava começando a ficar entorpecido. Surpreendentemente, não fui nocauteado, apesar disso. Ouvi as portas do carro deles se fechando enquanto se afastavam. Rolei ainda meio atordoado, tentando me erguer. Sem meu celular, fui obrigado a dirigir meu carro para casa e, ao chegar lá, chamar a polícia, danificando minhas rodas no processo. A investigação não levou a lugar algum, apenas determinou que os suspeitos deliberadamente colocaram pequenos pregos na estrada no cruzamento que eu passei. Tive sorte de ter atingido apenas um prego e ainda mais sorte de ter causado menos danos do que o usual. Provavelmente, planejavam me emboscar assim que eu caísse na armadilha, mas no final, isso não fez diferença. História 2, por Lúcia A. Com 24 anos, vivia sozinho com meu cão Bear em uma casa aconchegante até 3 meses atrás. Mudei-me aos 22 anos, possuindo um emprego suficientemente decente. Adoro a casa, meu primeiro aluguel próprio, mas 2 anos de felicidade foram arruinados por uma única noite. Era sombrio e chuvoso lá fora. Em meu dia de folga, sentado na sala às 20 horas, 1 hora antes de meu horário habitual de dormir, meu cão Bear estava perto da porta dos fundos, observando. Começou a gemer e veio até mim, indicando que precisava sair. Após deixá-lo do lado de fora, fechei a porta e fiquei na cozinha. Mesmo sendo apenas uma casa, havia uma cerca pequena separando os quintais, garantindo a segurança de Bear. Vale ressaltar que Bear não é grande, apenas fofo e pequeno como um urso de pelúcia. Pouco tempo depois de deixá-lo lá fora, ouvi gemidos e latidos, indicando que algo estava errado. Assustado, corri para a porta, vendo Bear correr de volta para mim com o rabo entre as pernas. Após deixá-lo entrar, examinei o quintal, esperando encontrar algo, mas nada estava lá. Preocupado com Bear, deixei-o no meu colo. Nos próximos 30 minutos, ele continuou olhando para as janelas e portas, rosnando para uma diferente a cada vez. Após 45 minutos, virou a cabeça, rosnando para a janela atrás de mim. Ao olhar, vi um homem encostado no vidro, a poucos metros de distância. Gritei, e o homem fugiu. Bear latiu freneticamente. Fechei as persianas e verifiquei as outras, garantindo que estivessem fechadas. Não reconheci o homem e não sabia por que ele estava lá. Tentei ouvir, mas a chuva abafava qualquer som. Bear pareceu mais calmo, mas fiquei acordado para garantir. Ao subir as escadas, deixei Bear dormir no meu quarto. Demorou a pegar no sono, mas quando acordei, Bear olhava fixamente para a porta do quarto. Ouvi vozes abaixo de mim, e liguei para a polícia, sussurrando. Ao compartilhar meu endereço com eles, o Bear começou a rosnar suavemente, seguido por latidos e gemidos, enquanto 2 conjuntos de passos começaram a ascender pelas escadas. Desesperadamente, implorei à operadora para enviar ajuda imediatamente. Os 2 homens retomaram sua conversa, mas suas palavras eram difíceis de compreender. Ei, só queremos dialogar, não temos a intenção de prejudicar você, exclamaram. Respondi gritando que tinha chamado a polícia e pedindo que saíssem. Estava em pânico, sem saber como agir. Houve uma pausa, seguida pela afirmação de um dos homens: estamos aqui para ajudar.
Mantive-me em silêncio, ocupado tentando conter as lágrimas. Abra a porta, insistiu ele. O silêncio prevaleceu. Eu podia apenas ouvir suas respirações atrás da porta, o que parecia uma eternidade, antes de um deles descer as escadas. Não conseguia determinar para onde foram, se desceram ou saíram, mas tinha certeza de que apenas um conjunto de passos deixou o quarto. O silêncio era absoluto, e eu não percebia nenhuma respiração. Ao longe, o som suave das sirenes começou a crescer. Uma sensação de segurança começou a retornar. À medida que as sirenes se aproximavam, ouvi passos apressados deixando a casa, descendo as escadas. No entanto, não tinha certeza do paradeiro do outro homem. Parecia improvável que ainda estivesse próximo à minha porta, mas eu juraria que nunca o ouvi sair. Aguardei a chegada da polícia, ouvindo-os procurar no andar de baixo, subindo lentamente as escadas e batendo na minha porta. Hesitei em responder, ainda acreditando que o outro homem poderia estar por perto. Ao abrir a porta, no entanto, era apenas um policial. Relatei imediatamente minhas preocupações, e ele me conduziu para fora enquanto seu colega continuava a busca, mas nenhum intruso foi encontrado. A única pista eram pegadas molhadas ao redor da casa e uma janela destrancada, cujo estado de tranca eu desconhecia. Essa incerteza me aterrorizou, pois, mesmo após 3 meses, a sensação persistia de que alguém ainda me observava na casa. Mudar para um novo apartamento a quilômetros de distância não dissipou completamente essa sensação, e às vezes ainda me sinto não acompanhado. Relato 3. Incógnito. Trabalho em uma loja de conveniência localizada no canto de um pequeno shopping, uma versão reduzida do 7-Eleven. Estive no turno da manhã, começando às 3 da manhã e terminando às 13 horas. Optei por esses turnos, pois eram os mais tranquilos e exigiam menos esforço. Minhas tarefas incluíam atender clientes, repor prateleiras e cuidar do lixo, o que, na prática, significava que eu ficava sem fazer nada. Na ocasião, era inverno, embora eu morasse em um estado mais quente, onde a chuva era mais comum que a neve. Enquanto chovia levemente lá fora, a maioria das pessoas evitava sair. Nas manhãs chuvosas, costumava ficar na frente da loja, fumando para passar o tempo, mesmo que não devesse. No shopping, havia outras 8 ou 9 lojas, todas fechadas até cerca das 6 ou 7 da manhã. Ao ver um carro estacionar enquanto eu fumava, presumi que o motorista vinha à loja. Apaguei o cigarro e entrei, esperando o cliente para que eu pudesse voltar ao tédio. Após alguns minutos sem ninguém, dei outra olhada do lado de fora e vi o carro estacionado com os faróis apagados, aparentemente vazio. Confuso, pois todas as lojas ainda estavam fechadas, fechei a porta e retornei ao interior. Mais 30 minutos se passaram sem eventos, e percebi que estava parado no mesmo lugar atrás do balcão. Verifiquei o horário, constatando que já havia passado mais de 1 hora de trabalho, decidi verificar as lixeiras ao redor e levá-las para fora. Enquanto fazia isso, ouvi um som distante, como algo quebrando, mas entre a chuva e a distância, era difícil identificar sua origem. Naquele momento, não dei muita importância, considerando apenas mais um dos sons típicos desses prédios antigos. Após esvaziar as lixeiras, levei o carrinho para a área de descarte, desbloqueando a porta dos fundos. Ao avistar a chuva intensificando-se no momento em que eu precisava sair, soltei um suspiro. Mesmo assim, decidi conduzir o carrinho em direção à lixeira, posicionada exatamente em frente à porta. Após descartar o lixo, ao me virar, notei algo fora do comum.
A loja ao lado da minha tinha sua porta escancarada, algo incomum antes das 6 horas. Retornei para escapar da chuva, dirigindo-me à porta principal, observando a loja adjacente. Todas as luzes estavam apagadas, e a loja parecia trancada e deserta, como de costume naquele horário. Refleti por alguns minutos antes de perceber que não havia nada melhor para fazer, então retornei à área próxima à lixeira. Ao me aproximar da porta aberta, todas as luzes permaneciam apagadas, mas dava a impressão de conduzir a um pequeno compartimento, provavelmente levando à área principal da loja. Adentrei, permanecendo próximo à entrada para não dar a entender que estava agindo de maneira furtiva. Agora dentro, percebi movimentos na sala adjacente, como se alguém estivesse revirando gavetas e causando tumulto, gerando ainda mais suspeitas. "Ei, está tudo bem aí?", chamei, na esperança de uma resposta tranquilizadora de um funcionário da loja vizinha. Os ruídos cessaram. Esperei alguns segundos antes de notar que algo estava definitivamente errado. Retornei para fora, enfrentando a chuva, e voltei rapidamente para minha loja. Foi então que percebi algo incomum na porta que acabará de deixar. Levou um momento para compreender, mas observei a ausência da maçaneta, era apenas um vazio onde costumava estar. Ao olhar para a cunha que mantinha a porta aberta, percebi que era, de fato, a maçaneta quebrada. Corri de volta para minha loja, trancando todas as portas e acionando o número de emergência, além de informar meu gerente. Sabendo que ajuda estava a caminho, aproximei-me da parede compartilhada entre as lojas, ouvindo os ruídos de um suposto roubo. A pessoa envolvida provavelmente sabia que a polícia fora chamada, movendo-se rapidamente e causando tumulto. Após 30 segundos a 1 minuto disso, avistei luzes piscando do lado de fora e ouvi sirenes se aproximando. Os passos aceleraram em direção ao fundo da loja, seguidos por uma série de gritos altos, presumivelmente da polícia. Verifiquei a porta dos fundos após 1 minuto, encontrando uma cena mais tranquila, e saí para conversar com os policiais. Agradeci pela rápida resposta e prestei meu depoimento. O indivíduo detido foi descoberto com uma fronha repleta de itens roubados, avaliados em quase $6.000. Além disso, portava uma arma de fogo descarregada e diversas ferramentas para arrombamento. Sem meu conhecimento, ele também havia invadido a loja 2 portas abaixo. Não está claro se ele sabia que eu estava trabalhando naquele momento, mas as luzes da minha loja estavam acesas, tornando improvável que ele tenha adentrado. No entanto, foram encontrados arranhões consideráveis na parte de trás da maçaneta da nossa porta, sugerindo uma possível tentativa anterior.